Então, você dá fruto no lugar certo, no momento certo e na hora certa. A tua palavra que sai da tua boca é um fruto que vai abençoar a vida de uma pessoa. É um fruto que vai fazer cada dia mais crescer para que as vidas sejam alimentadas. Consiga enxergar uma árvore. Consiga, com o teu olhar espiritual, feche os teus olhos e consiga enxergar uma árvore. Que a graça de Deus, o poder dele seja sobre a vida de cada um de vocês que vieram neste lugar para ser alimentados pela palavra do Senhor. É com muita honra que nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos constrangido em dias e dias das nossas vidas, e eu sou grata ao Senhor. Desde um dia que o pastor falou nesse púlpito aqui que nós não temos medo, não podemos ter medo de pregar a palavra do Senhor, eu levei um puxão de orelha. Porque naquele dia eu entendi que nós somos os declaradores. Nós somos aquele que declaramos a palavra do Senhor. E nós temos que vir convicto neste lugar, convicto neste púlpito de semear a palavra do Senhor, semear aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas, amém? Para iniciar, irmãos, antes de eu falar o título, algo que essa semana falou muito forte ao meu coração, que está lá em Salmos 1, do 3 em diante, que fala assim: ele como é a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, e ele prosperará em tudo o que você faz. O tema dessa palavra é o que Deus quer falar neste tempo. O que Deus quer falar neste tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre quem você é. Você tem escutado o que o Senhor tem falado? Você tem estado atento naquilo que o Senhor tem falado sobre a tua vida? Se Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no seu tempo certo, quem somos nós? Se nós somos filhos, nós também damos frutos no tempo certo. Se nós somos filhos, nós damos fruto no tempo certo. A árvore que floresce tem raízes profundas. Vocês têm raízes profundas. A água viva flui da palavra. Nós temos a capacidade para produzir frutos em todas as estações. As raízes absorvem a água do solo. Nós absorvemos as verdades da palavra. Ao buscarmos constantemente e profundamente, conseguimos ser capazes. Meu irmão, você não dá fruto no momento errado. Você não dá fruto na estação errada. Você está sendo moldado, você está sendo forjado, você está sendo cuidado, você está sendo protegido pelo Senhor, para que os teus frutos deem no momento certo e na hora certa. E muitas das vezes nós ficamos ansiosos, angustiados, nervosos, porque nós queremos que os nossos frutos apareçam. Só que quando a gente quer que o nosso fruto apareça, muitas vezes ele desaparece e ele não aparece. Então, você dá fruto no lugar certo, no momento certo e na hora certa. A tua palavra que sai da tua boca é um fruto que vai abençoar a vida de uma pessoa. É um fruto que vai fazer cada dia mais crescer para que as vidas sejam alimentadas. Consiga enxergar uma árvore. Consiga, com o teu olhar espiritual, feche os teus olhos e consiga enxergar uma árvore. Eu muitas vezes, irmãos, quando eu estou em algum momento de oração, aqui principalmente na igreja, o Senhor me mostra árvores junto a pessoas. Algumas árvores estão com a árvore cheia de frutos vermelhos. Outras estão ainda com alguns frutos verdes. Outros ainda com alguns frutos para se alimentar já as pessoas. Mas e consiga enxergar qual é a estação que está o teu fruto. Consiga enxergar que estação esse fruto está. Para alimentar, para ainda ser alimentada, para que as águas ainda estejam ali tratando essa árvore e esses frutos.
Comece a analisar em que estação o seu fruto está. Nós buscamos constantemente e profundamente conseguimos ser capazes. Desta forma, nós conseguimos ser resilientes. Resiliente é que transforma os fatos ruins em aprendizado. Crescem com a dificuldade e superam os problemas com mais facilidade. O que não é bênção é crescimento, meu irmão. O que não é bênção, muitas vezes, na minha vida, na minha caminhada, naquilo que eu errei, é crescimento, para que você não faça mais. Você é resiliente, você consegue, em fatos ruins, em situações ruins, consegue enxergar o que Deus quer fazer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre aquilo que você é. Mas ainda nesse tema que fala o que Deus quer falar nesse tempo, o que o Senhor falou muito forte nesse mês de dezembro, quando o pastor sempre me chama para pregar, o meu esposo sabe, eu sempre sei, eu agradeço a Deus por isso, irmãos, agradeço a Deus por isso, quando Deus te avisar que você vai pregar, porque quando Deus te avisa, você tem uma palavra pronta. E teve uma irmã abençoada um dia que falou assim para mim, eu também era assim, mas passou um tempo e começou a não ser mais assim não. Eu falei, misericórdia, irmã. E isso aconteceu comigo. Eu sabia que o pastor ia me chamar porque eu acordei pela manhã, fui fazer meu devocional e o Espírito falou muito forte que eu ia ministrar uma palavra. Só que eu achei estranho. Eu achei estranho porque naquele dia eu não tinha preparado nada. Eu não tinha nada pronto. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? E no mês de dezembro, o Senhor falou várias etapas e vários momentos que eu fiquei pensando no que e quando e onde eu iria usar isso. Deus falou comigo profundamente nessa palavra. E eu creio que essa palavra é uma palavra profética para cada um de nós. É uma palavra que o Senhor foi dia após dia ministrando na minha vida, ministrando na minha família, ministrando principalmente em mim, para que eu pudesse compreender e entender para trazer para a igreja. E quando o pastor me chamou, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? E durante essa semana o Senhor foi falando, você já tem a palavra pronta, é só montar. E eu comecei a pegar os trechos que Deus tinha falado, meu irmão e minha irmã, comece a montar o seu celeiro. Comece a montar o seu celeiro. Não fique distraído com o que o Senhor quer fazer sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Porque muitas vezes você para pensar, você recebe uma palavra do Senhor, e você não anota. Eu fazia isso. Eu fazia muito disso. Eu teria várias palavras. Ia quase alcançar o pastor Isaur. De tanto que o Senhor foi falando durante a minha caminhada. E comece a anotar, comece a colocar num caderninho, comece a colocar num papel aquilo que o Senhor está falando com você, porque provavelmente Deus quer tratar com você e depois tratar com a igreja, cuidar da igreja, ministrar sobre a igreja. E a palavra do Senhor, nesse sentido, né, do que o Senhor está falando nesses dias, nesse tempo, Ele está falando de um abastecimento. Em 1 Reis 20, 27, fala assim: Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas o que Israel fez? Israel reuniu seu povo, ele abasteceu, organizou e abasteceu as linhas. Quando que você consegue sair da tua casa? Quando que você consegue sair com o seu carro se ele não estiver abastecido? Quando que você consegue alimentar uma multidão se você não for no mercado? Nós cremos que milagres acontecem e nós sabemos disso, mas nós precisamos estar abastecidos. A palavra fala em Reis que eles iam lutar. E o que o povo faz? Ele reúne, ele alinha, ele reúne aquele povo para que eles pudessem lutar.
Se você convida pessoas para uma festa, você precisa estar abastecido. Você precisa estar com alimento dentro daquele lugar que você vai fazer a festa, para que você consiga alimentar todo aquele povo. E quando se fala em alimento aqui nessa palavra, eu entendo como alimento espiritual. Quanto você tem abastecido o teu espiritual? O quanto você tem abastecido? O quanto você tem lido a Bíblia? O quanto você tem sido profundo na palavra do Senhor? O quanto você tem estudado e você tem meditado na palavra do Senhor? Se eu tivesse feito isso há muitos anos atrás, o Senhor tinha feito muitas coisas maiores na minha vida, na minha casa e na minha família. Hoje eu consigo compreender e entender o que é declarar a palavra do Senhor, entender o que é meditar, sentar, ler aquela escritura, esperar, compreender o que o Senhor quer falar comigo, quer falar com a igreja, porque nós somos ministros da palavra do Senhor. Todos que estão aqui têm uma palavra para declarar, uma palavra para abençoar a vida de alguém, na casa, no trabalho, na fila da lotérica, para pagar uma conta. Vocês estão aqui para abençoar vidas com palavras, com sorrisos. Vocês são diferentes quando vocês colocam a planta dos seus pés em lugares. Ali a palavra do Senhor é declarada. Você é diferenciado. Você está aqui para aprender que você é diferente das pessoas. Mas você não é diferente das pessoas porque eu tenho que ser diferente. Não, eu sou diferente porque você vai impactar vidas. Você vai transformar vidas que precisam do Senhor. Por isso que o Senhor tem feito isso com vocês, porque Ele quer impactar a tua vida, Ele quer tratar de você para que você seja diferencial na casa do Senhor. Você consegue compreender quem é você em meio às lutas? Você consegue compreender que esse povo estava ali lutando, eles iam sair para a luta. E você consegue se enxergar sem um abastecimento? Você consegue se enxergar em um momento de oração, de busca, de batalha, de guerra? Você consegue se enxergar sem conhecer a palavra do Senhor? Como que você vai guerrear se você não conhece a palavra do Senhor? Como que você vai declarar se você não conhece os textos? Quando o pastor fala aqui, declare a palavra do Senhor, você precisa entender a palavra do Senhor para que você consiga declarar aquilo que o Senhor quer fazer sobre a tua casa, sobre você, sobre aquela situação que você fala, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Você precisa conhecer as escrituras para você tomar posse, para você trazer a existência daquilo que o Senhor tem a fazer sobre a tua casa, sobre você. Você precisa conhecer e reivindicar aquilo que é seu, aquilo que já foi, aquilo que já é nosso. E muitas vezes nós ficamos distraídos e não fazemos isso. Porque aqui, quando esse povo, ele se reúne, ele se organiza, ele se abastece. Se organize, se abasteça da palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, porque muitas vezes as coisas caem no nosso coração porque nós não estamos abastecidos, porque nós não conhecemos a palavra do Senhor, porque nós deixamos o nosso coração estar machucado e nós deixamos que caia no nosso coração coisas que não são boas, coisas que não são da vontade do Senhor, coisas que não agradam a palavra do Senhor, agrada ao Senhor. E a palavra, quando ela cai no meu coração e no teu coração, ela germina, ela cresce, ela amadurece e ela começa a dar alimento às pessoas. Lá em 2 Reis 20, 28, fala assim: o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então saberão que eu sou o Senhor. Então, em comparação ao exército sírio, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabra. E o que o Senhor fala? Por isso saberão que entregarei todo o enorme exército em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Se ele diz, vocês saberão, porque provavelmente, meus irmãos, muitas vezes nós não sabemos quem é o Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos compreender quem é Deus na minha vida, na tua vida. Se eles dizem que eles iam saber, porque eles ainda não sabiam. Eles não sabiam quem era Deus.
Efésios 6:12, pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Irmãos, nós lutamos contra espíritos e não contra as pessoas. Às vezes nós perdemos a nossa força porque nós começamos a lutar contra pessoas. Muitas das vezes o inimigo age, forma situações aonde ele quer que nós lutamos com pessoas. E não são contra a carne, e sim contra os espíritos. É contra ele que eu preciso guerrear. E às vezes eu acabo ficando de beiço aqui, beiço ali. Mas o que Deus quer que eu faça, que eu ore, que eu declare. Porque quando eu não consigo compreender que os meus inimigos não são de carne, e são os espíritos malignos, eu começo a definhar. Eu começo a não compreender o que o Senhor quer fazer. Eu começo a ficar com os meus olhos espirituais, meus olhos fechados, meus olhos espirituais não conseguem se abrir para ver além daquilo que o Senhor quer fazer sobre mim e sobre o meu ministério. Quando começou a construção, isso foi também uma das palavras, né, que o Senhor me deu quando começou a construção ali no Templo de Salomão. Se você não teve a oportunidade de ler essa passagem, você comece a ler ali nessa construção, em cada etapa, e o que aconteceu em cada trajetória nessa construção. E cada pedra que foi colocada, cada ouro que foi colocado naquele lugar. E quando eles estavam ali nessa construção do templo, teve 2 colunas. E foi isso que me chamou muito a atenção. Eu falei, por que Salomão queria pôr 2 colunas naquele lugar, naquele templo? E essas colunas se chamam Jaquim e Boaz. O significado disso é ele estabelecerá e nele há força. Lá em 1 Reis 7:9 fala assim: todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral até o telhado, deste lado externo até o grande pátio. Em outras versões falam assim: todas essas construções eram de pedras valiosas. 1 Reis 7:21. Irão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e uma à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a que estava à esquerda deu o nome de Boaz. O que você tem estabelecido na casa do Senhor? O que você tem estabelecido no corpo de Cristo? O que você tem estabelecido e entendido neste lugar? Você está aqui para estabelecer. Você está aqui para estabelecer a palavra do Senhor. Porque nele há força. Estabeleça, porque nele há força. Essas colunas que foram colocadas ali, elas tinham um significado para estabelecer, para sustentar aquele lugar. Todas as pedras que estavam naquele lugar eram pedras valiosas, cortadas sobre medida. Você é cortado sobre medida. A tua pedra está cortada sobre medida. Você está cortado na medida certa. Na medida certa para encaixar no templo do Senhor. No lugar certo. O lugar que é a sua pedra, o lugar que você vai estar, não é o lugar de outro, e sim o seu. Só se você não quiser. Só se você não aceitar. Só se você não quer. Daí sim, Deus vai levantar outro. Porque quando a gente não quer fazer aquilo que é da vontade do Senhor, quando eu não quero um ministério, quando eu me recuso a fazer algo, o Senhor vai levantar outro. O Senhor vai levantar outro, porque o ministério dele, aquilo que ele quer fazer sobre a nossa casa, sobre a igreja, sobre as pessoas, não vai parar.
porque eu não quero fazer. Não vai parar. Nada que o Senhor queira que faça vai deixar de ser feito se eu não quiser. Você precisa compreender que você é a pedra certa, na medida certa. E além de ser uma pedra certa, na medida certa, você é valioso. Você é valioso como essas pedras que estavam naquele templo. Na construção daquele templo, era só coisa boa que tinha naquele lugar, gente. Só era ouro, só tinha coisas valiosas naquele lugar. Aqui só tem pessoas valiosas neste lugar. Só tem pessoas que precisam reconhecer e saber quem eles são. Consiga se enxergar como uma pedra valiosa. As colunas estão estabelecidas no templo. As colunas estão estabelecidas porque nele há força. Essas colunas estavam ali na frente porque ela queria mostrar algo para nós hoje. Queria nos mostrar quem nós somos. Mas para isso, meu irmão, eu preciso ser que nem Nabote. Não sei se vocês já leram a passagem que fala de Nabote, a videira de Nabote. A videira de Nabote, lá na época do rei Acabe, ele tinha uma videira muito bonita. Cuidado olhar para a videira do outro. Cuidado olhar para a videira do outro, porque Deus quer construir uma videira. Quer que você construa a sua videira e que você cuide dessa videira. Acabe gostou muito daquela videira. Acabe, ele se encheu e olhou para aquela videira e ele queria comprar aquela videira. Só que o que aconteceu? Nabote, ele foi e ele falou assim: não, eu não vou dar, eu não vou vender, porque é uma herança dos meus pais. É uma herança dos meus antepassados. Eu não irei vender o que os antepassados me deram. Ele não vendeu, porque ele tinha recebido isso. Não venda por nada aquilo que Deus te deu. Não venda por nada o que o Senhor te deu. Seja que nem Nabote. Seja que nem Nabote, cuide. Ali na passagem você vai ver que ele chega para Jezabel e ele conta para Jezabel que ele queria aquela videira e ele ficou triste. Chegou para ela, lançou no coração, de Jezabel. Jezabel, o que a Jezabel fez? Foi lá, montou algo lá que não era legal. Deu falaram contra Nabote e Nabote foi morto. Só que o Senhor diz lá para frente, ele fala lá em 1 Reis 21:1, que fala essa passagem, que fala sobre a videira de Nabote, e está ali no 13. Então, 2 homens de mau caráter vieram, sentaram em frente para ele e o acusaram diante do povo. Então a palavra fala, 2 homens de mau caráter. Pessoas que falam coisas que não existem. Tome cuidado muitas vezes de você dar ouvido a coisas que não existem. Tome cuidado de muitas vezes você ficar escutando, porque isso vai cair no teu coração. Cuida do teu coração, meu irmão. Cuida dele. Cuida dele com todo carinho, para que não caia no teu coração. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe, ali, os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel, em cima ali. Então, 2 homens de mau caráter vieram sentar em frente e o acusaram diante do povo, dizendo: ele amaldiçoou o Deus e o rei. Em seguida, foi arrastado para fora, morto por apredajamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apredejado e está morto. Quando Jezabel ouviu, correu e contou para Acabe. Lembra-se da videira de Nabote que se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe disse a Elias de Tisbe: vai encontrar com Acabe, rei de Israel. Elias disse, Deus mandou Elias: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dele.
e transmita-lhe a mensagem. Assim diz o Senhor: não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso também que roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão o seu sangue, no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Temos que entender que nós não temos que negociar nada. Não negocie nada do que o Senhor te deu. Não negocie nada do que o Senhor entregou nas tuas mãos, o teu ministério, a tua família, a tua casa, os teus filhos. Não negocie por nada, por dinheiro algum, por pessoas. Não negocie o que o Senhor quer fazer na tua casa, fazer com você. Devemos ser como Nabote, preservar aquilo que é a nossa herança. Por mais duras que sejam as investidas do inimigo, o inimigo vai bater, meu irmão, o inimigo vai bater, ele vai tentar te tirar do foco, vai tentar te tirar do propósito, vai tentar te tirar daquilo que você precisa fazer, ele vai te desviar. Vai desviar o teu foco. Para quê? Para que você não consiga enxergar. E muito vantajoso, muitas vezes, nos leva à ruína. Então comece a analisar isso. Acabe, ele era orgulhoso. Ele queria o que não era dele. Ele queria que não era dele. E ainda ficou aborrecido, bravo, falou o que falou para Jezabel, lançou sobre a esposa dele, a ponto dela movimentar um povo para que Nabote fosse morto. Acabe, ele é orgulhoso. Por quê? Porque a videira de Nabote era muito bonito. Tinha muito fruto. Só que era uma herança. Se a gente for estudar e entender de onde veio, como veio, por que ela era bonita, por que ela era grande, provavelmente ele cuidava daquela videira. Mas nós temos os frutos no tempo certo. Tanto que à frente ali vocês sabem que Acabe morreu. E diante disso, meus irmãos, nós precisamos fazer muitas vezes alguns consertos. Diante do que o Senhor quer falar comigo e com você, nós precisamos fazer consertos. Nós precisamos restaurar ciclos, provavelmente amizades. Muitas vezes nós precisamos restaurar essas amizades, restaurar esses ciclos. Pegar lá o que era o fim e fazer o começo novamente. Restaure os ciclos. Recomece novamente. Muitas vezes restaurar o amor pela tua casa, restaurar o amor por cuidar da tua casa, restaurar o amor por aquele cansaço que muitas vezes nós temos de um dia corrido de trabalho, restaurar o amor por aquilo que é nosso. Vamos restaurar o primeiro amor, primeiramente com Deus. Vamos restaurar esse primeiro amor na minha vida, na tua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existe grandes chuvas. Essas chuvas ainda não chegaram. Em Joel 2,18, então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora vou lhe dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei os outros povos caçoarem de vocês. A chuva temporã, ela vem primeiro. A chuva antes do tempo, mas ela é considerada normal. A chuva seródia, que ocorre fora do tempo, período ideal, fora do período ideal, e se manifesta numa época inapropriada, que acontece além do tempo determinado. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Joel 2:23. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, Deus de vocês, fiz grandes coisas. E lhe dei chuvas no tempo certo, as do outono e da primavera. Muita chuva como no passado. Meu irmão, as chuvas mais intensas ainda não caíram sobre as nossas vidas. As chuvas mais intensas não caíram sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Porque tem muito mais, não é sobre você. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer sobre essa geração. Não é sobre você, sobre status, sobre liderança, sobre cargos. Porque as chuvas não vai cair somente para nós, a chuva é para cair para todo mundo. É para cair para o povo de Deus. Eu creio que o Senhor ainda não veio, porque nós temos muito para trabalhar ainda.
Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muita coisa, muita gente para trazer para a casa do Senhor. Só que você precisa esperar com paciência. 2 Pedro 3,3. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo que houve com a promessa que ele voltaria. Desde antes do tempo dos seus antepassados, tudo permanece igual como a criação do mundo. Em Tiago 5,3. Condeno e mato inocentes sem que eles resistam. Sem ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com qual vocês contavam devorará a carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Tiago 7. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Tenham paciência. Tenham paciência, porque o Senhor está voltando. Tenham paciência, porque a chuva vai chegar. Só que para que essa chuva chegue, não é só para você, não é só para mim que estou aqui, é para todos. A chuva está vindo, as grandes chuvas estão chegando. Mas para isso nós precisamos estar transformados na casa do oleiro. Em Jeremias, capítulo 18, fala: desça a casa do oleiro, deixe você ser moldado, deixe você ser amassado, deixa você ser curado, deixe você ser tratado. Desça a casa do oleiro, desça a casa do oleiro. Deixa o Senhor cuidar do teu coração, deixa o Senhor tratar essas feridas que muitas vezes estão aí te machucando, te incomodando. Às vezes é o orgulho, às vezes é o espírito de depressão, de ansiedade. Eu não sei o que você pode estar passando, porque nós passamos por situações que nós não conseguimos compreender, mas nós conseguimos entender que o Senhor tem a fazer algo, o Senhor tem a tratar algo. Então, deixa o Senhor cuidar desse tempo do teu coração. E a restauração acontece quando a renúncia é estabelecida. Profetas estão tocando os fundamentos. Você consegue compreender que você é um profeta na casa do Senhor? Você vai colocar as mãos em lugares que são fundamentos. Consiga enxergar no teu trabalho, consiga enxergar na rua, você tocando fundamentos que você nunca imaginou na tua vida. Você irá tocar fundamentos que o Senhor precisa, porque o sangue me permitiu ver o reino, mas entrar no reino é através do novo nascimento. E para que você possa tocar nesse fundamento, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo para você conseguir compreender o que é tocar no fundamento. Os profetas estão tocando, os profetas estão aqui na casa do Senhor, os profetas estão aqui declarando. Com isso, meu irmão, consiga ver os novos ciclos, consiga ser transformado sem distrações. Consiga compreender que a distração não está te deixando ser transformado, porque nos distraímos com coisas pequenas, com coisas que não são verdades. Construa uma fé inabalável, tenha comunhão com Deus e esteja guardado no esconderijo do Altíssimo. Nessa nova estação, meu irmão, que nós estamos vivendo neste ano de 2025, eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua casa, como profeta. Vocês sabem quem é Elias? Vocês conseguem enxergar que esse homem era um homem ousado? Que você seja como Elias, que você seja ousado como Elias, que você fale, que você declare, que você vá em lugares que você nunca imaginou que você iria. E lá, quando você abrir a tua boca, vai ter conserto. Seja como Eliseu, consiga enxergar Elias subir, consiga ver Elias subir e receba uma porção dobrada para que os milagres comecem a acontecer na sua vida, para que os milagres comecem. Quando você declarar, quando você orar, as pessoas serão curadas, as pessoas serão saradas. Seja como Elias, seja como Eliseu. E por mais que Salomão tem errado, esse homem deixou pupilas e deixou palavras que está lá em Provérbios para mim e para você, para que a gente pudesse caminhar
e a gente pudesse crescer e desenvolver. Eu fiz um desafio com o Ministério Infantil e depois eu consegui compreender o que Deus queria fazer sobre a vida das crianças. Nós estamos ministrando sobre provérbios para as crianças. Meu irmão, eu fui mais tratado em provérbios, provavelmente, do que eles. Os professores que estão ministrando para as crianças, eles estão sendo impactados, porque eles chegam lá naquele provérbios lá, eles falam, Deus, o que o Senhor está falando em cada provérbio. Esse homem, por mais que ele errou, ele pediu perdão, ele reconheceu o erro dele, mas ele deixou palavras extraordinárias para que eu e você pudesse caminhar e pudesse entender o que o Senhor quer fazer. Então seja, meu irmão, queria Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.